pessoal, tudo beleza? Então vamos continuar. Hoje a gente vai ver a lei de Ampère, tá? Então o que acontece? No capítulo passado, na verdade no capítulo de lei de Gauss, a gente viu o seguinte, que em certos problemas que têm distribuições de cargas variadas, é difícil se calcular o campo elétrico. No entanto, se a gente tem uma certa simetria, como planar, como esférica, como cúbica, cilíndrica, a gente podia usar a lei de Gauss e tornar os problemas de difícil solução usando a equação clássica do campo elétrico por uma maneira com muito menos cálculos e mais fácil de resolver aplicando a lei de Gauss. Da mesma forma, partindo da lei de Biot-Savart, alguns problemas apresentam certa simetria e a gente pode usar a chamada lei de Ampère. Para demonstrar a lei de Ampère, a gente parte da lei de Biot-Savart e pode demonstrar essa lei. Tá? Nós não vamos fazer aqui, vamos deixar a cargo do leitor se ele desejar, ou você pode solicitar que eu faça a demonstração. Tá? No caso da lei de Ampère, ela é escrita dessa maneira aqui, integral de BdS, tá? Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Então, integral de BdS é igual a μ0 i envolvida, tá? Da mesma forma, lá na lei de Gauss, a gente traçava uma superfície gaussiana que envolvia toda a carga, lembra disso? Tá? Aqui não é uma superfície, mas uma curva que a gente chama de amperiana. Tá? Essa curva ela tem que abraçar as correntes, ou seja, abraçar os fios que são percorridos por correntes. Tá? Então vai ser uma linha, né, uma curva, que fecha todos esses fios percorridos por correntes. Esse símbolo aqui na integral, essa circunferência aqui, é para dizer que é uma integral fechada, que ela tem que ser por toda a superfície. Ó. Aqui é um exemplo de curva amperiana. Eu falei superfície, mas não é. Curva amperiana, é só essa linha. Perceba que você tem dois fios, então você tem que imaginar aqui, ó. Vamos pegar a ponta da caneta como sendo um fio saindo da tela e outro fio está entrando. Então, o de cima está saindo da tela, que é o pontinho, e o outro está entrando. A gente tem dois fios assim e foi passado ao redor uma curva amperiana. Tá? Dessa forma, essa curva ela está pegando essas duas correntes. Perceba que essa terceira aqui não está envolvida. Então, a gente vai calcular nessa situação aqui o campo magnético gerado por essas duas resultantes nesse ponto. Tá? E aqui é o sentido da curva amperiana que a gente traçou. Agora, perceba que esse sentido aqui, a gente coloca num pedacinho dessa curva, a gente atribui esse ds, que é um pedacinho do comprimento dessa curva. Né? E o B aqui foi escolhido arbitrariamente porque a gente não sabe exatamente qual é o comportamento do campo magnético nesse ponto. Então foi colocado aqui um vetor B que faz um ângulo θ com ds. Tá? E perceba que lá na lei de Gauss dependia do ε0 vezes a carga total envolvida, que é a corrente envolvida, onde esse I envolvida é a corrente total envolvida pela curva fechada amperiana. Tá? O que mais que a gente tem? Envolva a amperiana com a mão direita, com os dedos apontando no sentido de integração, uma corrente no sentido do polegar estendido recebe sinal positivo, uma corrente no sentido oposto recebe sinal negativo. Ou seja, essa corrente que aparece aqui do lado direito, ela pode ser positiva ou negativa. Como é que você vai determinar o sinal? Você vai pegar a mão direita, vai colocar no sentido da amperiana, que vai fazer a volta, tá? O polegar vai indicar o sentido da corrente. Se ela estiver na mesma direção do polegar, como por exemplo aqui, ó, nessa figura, tá os dedos aqui da mão direita no sentido de integração, essa corrente está na mesma direção do polegar, para cima. Então ela recebe o sinal de mais. Essa aqui está na direção contrária, está para baixo, entrando. Então ela recebe o sinal de menos. Então nessa integral aqui ficaria
integral de BDS igual a μ0, que multiplica mais I1 menos I2. Tá? Então, esse é o principal elemento de você, na hora de você utilizar, né, a lei de Ampère. Tá? A gente vai ver lá no último capítulo que ela é uma das equações de Maxwell. A Maxwell fez uma correção, que a gente vai discutir depois, e ela ficou sendo chamada de lei de Ampère-Maxwell. Então é isso. Na próxima aula, eu vou fazer um exemplo de aplicação da lei de Ampère para vocês verem como que é fácil aplicar, assim como é fácil aplicar lá a lei de Gauss. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Grande abraço.